Muitas pessoas reconhecem que ninguém escapará da justiça de Deus. Esse é o estudo de número 1170 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos ensina que o nosso Deus, ele é justiça, ele é um justo juiz, ele não pode negar a sua essência. Vamos ao nosso tema. Deus não é injusto. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 10, que diz: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. Não podemos nos esquecer que o mundo, ele jaz no maligno e podemos contemplar a injustiça em todos os lugares, mas a injustiça, ela não agrada ao nosso Deus. Salmo número 5, verso 4 diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Nosso Deus não tem prazer, ele não se agrada da injustiça, mas aqui no mundo nós vemos as injustiças sendo praticadas na sociedade, no comércio, nas famílias, muitas vezes nos tribunais e até mesmo nas igrejas. Mas o nosso Deus, ele é justo e ele abomina a prática da injustiça. Salmo 11, verso 5 diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Deus odeia a prática da injustiça, e o salmista também nos ensina que em Deus não há injustiça. Salmo 92, verso 15 diz: para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas, nele nós podemos confiar, ele é a nossa rocha, ou seja, a nossa segurança, e ele é digno de toda a confiança. Davi, certa vez, ele orou reconhecendo que Deus se agrada da justiça. Vamos ver? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações. Sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Olha que Davi ainda diz: na sinceridade da minha alma ofereci voluntariamente todas estas riquezas, e agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Davi sabia que o nosso Deus sondava os corações, e o nosso Deus, sim, ele esquadrinha, ele sonda, ele mergulha em nosso coração. E ao Davi oferecer ofertas ao Senhor para a construção do templo, ele falou da sinceridade dele em ofertar ao Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso conhece todas as coisas e se agrada da justiça. Mas certa vez o salmista pediu para Deus fazer justiça. Salmo 43, verso 1 diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. O salmista, ele se sentiu injustiçado pelos homens e ele clamou ao Senhor para fazer justiça a seu favor, pois ele tinha consciência da sua inocência. O salmista pediu para o Senhor defender a causa dele diante dos homens. O salmista, ele reconheceu que a justiça é a base do trono do nosso Deus.
Salmo 89, verso 14 diz: a justiça e o direito são as bases de teu trono, amor e fidelidade precedem a tua passagem. Base é suporte, apoio, sustentação, mas também é firmamento. O trono do nosso Deus se baseia, é fundamentado na justiça, e o julgamento do nosso Deus é correto. O salmista, ele afirma que a justiça é o alicerce do trono do nosso Deus. Vamos conferir? Salmo 97, verso 2. Nuvens inescrutáveis e espessas o circundam. Retidão e justiça são o alicerce do seu trono. Nosso Deus executa julgamento justo, pois ele é um juiz justo. E o nosso Deus, ele é fiel. Davi reconheceu que Deus é justo. Salmo 11, verso 7 diz assim: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. E tem outra versão que diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, seu rosto presta atenção ao que é correto. Nosso Deus, ele não nos ignora. Nosso Deus está atento a cada um dos seus servos. Moisés, ele também reconheceu que Deus é justo. Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, é sábio e justo. Moisés tomou uma decisão, a de proclamar o nome do Senhor, e ele pediu ao povo israelita, para glorificar a grandeza do nosso Deus, porque Deus é rocha, Deus é segurança. Tudo que Deus faz é perfeito. Moisés nos ensinou. Nosso Deus não comete erros, pois ele tem em sua essência a bondade, a sabedoria e a justiça. Daniel, ele estava lá na Babilônia como prisioneiro, e lá na Babilônia ele reconheceu que Deus é justo. Daniel capítulo 9, verso 7 diz assim: ó Adonai, Senhor, tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, pois eles rejeitaram as advertências e os avisos do nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso, nosso Deus os advertiu e eles desprezaram, eles rejeitaram, eles simplesmente se voltaram contra o nosso Deus. E Daniel, lá no cativeiro babilônico, ele reconheceu que aquilo que eles estavam vivendo era juízo de Deus sobre o povo, mas era devido à infidelidade do povo a Deus. Ao invés de Daniel ficar revoltado, murmurando, indignado, qual foi a atitude dele? Ele se humilhou a Deus, ele pediu perdão pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Vamos nos lembrar de Asaf, porque Asaf nos ensina que os céus proclamam que Deus é justo. No Salmo 50, verso 6 diz assim: os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Proclamar é declarar, anunciar é afirmar. E olha o que Asaf está nos dizendo: os céus testificam que Deus é justo, aleluias, o nosso Deus, ele é justo. Jeremias, ele nos ensina que um dos nomes do nosso Deus, sabe qual é?
Jeová Tzidkenu. Vamos conferir? Jeremias capítulo 23, verso 6 diz: em seus dias Judá será salva, e Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido Jeová Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tzidkenu significa o Senhor é a nossa justiça. Jeremias ensinou ao povo judeu que o nosso Deus é justiça e ele será assim reconhecido. Vamos conferir? Jeremias capítulo 33, verso 16. Naquela época Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual ele será chamado Yahvé. É a nossa justiça. Jeremias estava ensinando ao povo de Israel, porque naquele momento eles não estavam agindo com justiça e retidão, e eles sofreriam o juízo de Deus, mas no futuro eles reconheceriam que Deus é justiça e Deus é a justiça deles, e eles habitariam em segurança. O profeta Isaías diz que somente no Senhor há justiça. Isaías capítulo 45, verso 24 diz: de mim se comentará tão somente em Yahvé a retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Isaías, ele está ensinando que os homens dirão que somente no Senhor há justiça, somente no Senhor há retidão e há poder, e todos os que se levantaram contra o nosso Deus voltarão humilhados e envergonhados e reconhecerão que somente Deus é justiça. Para Deus não existe nada, absolutamente nada em oculto. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. O nosso Deus tem um tempo certo para tudo. Nada está escondido para o nosso Deus. E pode ter certeza, o nosso Deus é justo e ele fará justiça correta no tempo certo. Eliú, em seu discurso, ele disse que Deus dá ao homem de acordo com o que ele faz. Vamos conferir Jó capítulo 34, verso 11. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, ele dá o que a sua conduta merece. Na versão da Bíblia Viva diz assim: ele dará a cada homem o que seus atos merecem. Cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. E o apóstolo Pedro nos ensina que Deus, o nosso Deus, ele julga e ele é imparcial. 1 Pedro capítulo 1, verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Olha o que Pedro está nos ensinando. Imparcialmente, de maneira imparcial, ou seja, nosso Deus não favorece um em detrimento do outro, mas ele julga com retidão. E ainda quando Pedro fala, se você invoca como Pai aquele que julga e que julga corretamente as obras de cada pessoa, então o que você deve fazer? Você deve proceder com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terra. Como é importante aprendermos a palavra do nosso Deus. E Davi, certa vez ele adorou, ele louvou, ele salmodiou ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que o nosso Deus é um juiz e é um juiz justo. Salmo 7, verso 11 diz assim:
Deus é o justo juiz. Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Deus, em seu zelo, demonstrou ao longo da história sua justiça sendo executada. Demonstrou ao longo da história o cuidado dele com o seu povo. E Paulo, ele nos ensina que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: porquanto todos nós, olha, sem exceção, deveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Nosso Deus é justo juiz e o seu juízo é justo, é correto, é perfeito. Paulo, ele ensina que todos compareceremos diante desse justo juiz. Paulo também ensinou aos irmãos de Roma que Deus, além dele ser justo juiz, ele é recompensador. Vamos conferir? Romanos capítulo 2, verso 6 ao verso 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aqueles que perseverarem em fazer o bem, a Bíblia nos ensina que receberão a vida eterna. Sabe por quê? Porque eles servem ao Senhor Jesus com sinceridade de coração e com fidelidade até o final. Paulo ainda ensina que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo não se envergonhava do Evangelho, pois através do Evangelho se manifesta o poder de Deus, mostrando, trazendo a salvação para todos os que creem em Jesus, sem acepção de pessoas. Todos que buscarem ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como verdadeiro Filho de Deus, reconhecendo que somente através do seu sangue que foi vertido na cruz há perdão para os pecados, que se arrependerem e o servirem com coração sincero por meio da fé pela graça, que é o favor de Deus a nós, esses serão salvos. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, o autor de Hebreus está nos ensinando que nós podemos confiar plenamente no Senhor, porque o nosso Senhor, ele é fiel. Nele não há injustiça. O Senhor prometeu recompensar o seu povo e nós podemos descansar, podemos confiar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel e é digno de toda a confiança. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.